do Senhor. Deus de poder e glória, mais um sábado aqui na presença do Senhor, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, é uma maravilha, é o que nós precisamos, necessitamos, é o que nós gostamos de fazer, pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, na casa do Cordeiro, aleluia. Deus de poder e glória, Deus de maravilha, nós aqui reunidos para nós fazermos somente a vontade do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Você é o nosso convidado, você seja muito bem-vindo em nome de Jesus, e nós estaremos todos juntos meditando na palavra de Deus, na palavra poderosa do nosso Pai, do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Quero já iniciar fazendo uma oração. Quero que você curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Você também que vai nos assistir, que vai nos acompanhar, e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai de poder, Pai de glória, Pai de maravilha, aqui estamos, Senhor, na casa do Senhor, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, aleluia, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, para buscar somente a tua face, a tua presença, Senhor. Queremos sentir o toque do Espírito Santo, a revelação da palavra sobre nossas vidas, aleluia. E nesse momento, Senhor, nós abrimos nosso espírito, nossa alma, Senhor, nossa consciência, nosso subconsciente, tudo que de nós que o Senhor nos criou, Pai, nós abrimos agora, para somente ter ligação com o Senhor, aí no teu trono, no teu reino, e que o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, essa noite, revele essa palavra ao nosso coração, para que nós possamos aprender mais da tua palavra, para que nós possamos aprender mais como que nós devemos fazer, Senhor, para chegar até o teu reino, através da nossa salvação, aleluia. Que o Senhor venha nos instruir, Espírito Santo, venha nos ensinar, venha nos mostrar qual nós podemos orar como convém, e tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço nessa noite, te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 42, Salmos 42, do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos meditar com a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus, glória a Deus. Irmão, Japão está muito frio mesmo, está no pique agora do frio, então nós estamos aqui um pouquinho com frio também, amém? Mesmo está ligado todos os tocos, mas ainda está frio em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos meditar com a pastora então, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre lá em Salmos 42 e vamos meditar junto em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus, aleluia. A sensação térmica agora está menos 3. Menos 3, está vendo, irmão? 3 negativo, para vocês terem uma ideia. O frio que está lá fora. Irmãos, vamos abrir aqui então em Salmos 42, em nome de Jesus. Que diz assim: a alma anela por Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvores, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon.
e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui já começa logo no cabeçalho a respeito de Salmos, capítulo 42. A alma anela por Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aleluia, glória a Deus. Nossa alma suspira, irmão. Sem água nós não vivemos, aleluia. E hoje o nosso tema é as águas do Espírito Santo. Águas do Espírito Santo. Então nós temos dois tipos de águas aqui, aleluia. Tem a água que é espiritual, que é representada pelo Espírito Santo, e tem a água que é a normal, que Deus criou para nós podermos sobreviver. Com 70% nós temos que sobreviver com essa água que Deus nos criou, aleluia. E agora a água espiritual, que é representada pelo Espírito Santo, é aquela que te lava do pecado. É aquela que quando você vai ser batizado, você vai ser imergido nas águas e se tornar uma nova criatura. Então tudo vai ficar nas águas. O esquecimento, o Senhor vai ter esquecimento desses pecados que você teve do passado, e vão ficar todas nas águas. Você vai se tornar uma nova criatura. Quem é que pairava sobre as águas lá em Gênesis, na criação? A terra era sem cor, a terra era preta, a terra era um abismo, a terra não tinha formosura, mas quem pairava sobre as águas era o Espírito Santo, aleluia. E paira até hoje, porque quando você vai descer sobre as águas, você vai ser batizado nas águas, você já recebe o Espírito de Jesus, aleluia. E depois você vai querer conhecê-lo de verdade, ter uma intimidade com ele. Então você vai para as águas do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, o qual Jesus veio para isso, né? Para você conhecer nas profundezas do Senhor, das moléculas das águas espirituais na sua vida, você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, porque ele que representa as águas. E hoje nós vamos aprendendo aqui. Quero que você abra a sua Bíblia, em nome de Jesus Cristo, aleluia, em João capítulo 3. João capítulo 3, nós vamos ver o que Jesus falou a Nicodemos, aleluia. Falou a Nicodemos, um homem normal, um homem que tinha até uma posição na sinagoga, bem letrado, conhecia muito bem a palavra de Deus, mas mesmo assim, no momento, nas horas de realmente falar das coisas espirituais, a qual nós também muitas vezes ficamos em dúvida e muitas vezes não vamos buscar, porque toda ela é revelada em espírito. E Nicodemos queria saber, porque ele viu os milagres que Jesus estava fazendo. Ele vai ao encontro de Jesus e ele fala mesmo assim: Rabino, não tem como alguém fazer esses milagres se não tiver uma ligação com Deus. Não tem como acontecer essas coisas se não tiver uma ligação com Deus. Aleluia.
Então as águas que nós precisamos, que são as águas espirituais, se nós não tivermos uma ligação com Deus, nós não vamos alcançar essas águas que nós precisamos em nossas vidas, que é a água espiritual. A água normal, a água H2O, que está aí para alimentar você, já foi dado de graça para você. Já foi criado, tem mais água no mundo que terra, tem mais água no mundo do que gente, tem mais água do que animais, mais água do que flores, mais água do que tudo. É água, porque sem água ninguém vive. Essa água já foi dada de graça para você. Agora imagine se tirar essa água, morremos todos. Mas além de ele dar essa água, ainda ele te deu a água espiritual, que é para você viver bem aqui na terra, para matar a tua sede. Quando Jesus chega no poço Samaria, e chega a samaritana para tirar água, ele pergunta: me dá de beber dessa água? Ela fala: como vou te dar de beber? Você não tem nem balde para puxar água e o poço é fundo. Se você soubesse quem está pedindo água para você, você não negaria. Porque a água que eu tenho para te dar é água que você não vai ter mais sede. Jesus estava falando da água espiritual. Ele que foi batizado no Rio Jordão, a qual João Batista chegou e falou assim: eu que devo ser batizado por você, não você batizar, não eu batizar você. Deixe como está, por causa das Escrituras, como está nas Escrituras, obediência. E tudo isso que nós estamos ouvindo, que nós estamos vendo, nós temos que analisar e ver profundamente que a água que mata a nossa sede é a qual nós não ficamos sem ela. Mas existe a água espiritual também que você deve buscar, porque essa também você vai precisar. Para o dia da redenção, todos nós vamos precisar dessa água. E essa água que vem, e essa água que é do Espírito Santo, ela existe, ela está presente e ela está com você. Quando você está com sede, você corre para tomar água. Se você não tomar, não saciar a tua água, não saciar a tua sede, perdão, você não consegue ficar quieto, em paz. Você precisa saciar, você precisa tomar água. E eu vou dizer uma coisa para você, também você precisa tomar essa água espiritual. Você precisa saciar a tua alma, o teu espírito, encher ele. Da mesma forma que você vai até ao teu local para você tomar uma água para o teu copo, da mesma forma você tem que ir buscar essa água do Espírito. A outra água que nós recebemos era a água que deu Deus de graça a todos nós, porque Ele criou. Agora essa água também vem dele, é o Espírito dele, é o Espírito Santo. Essa que é para saciar a tua alma, para completar em você o que você precisa para você entrar no reino. Você tem que abraçar também, você tem que buscar também. Porque você acha que quando furaram Jesus do lado aqui saiu água e sangue? É porque é justamente isso. Jesus estava cheio da água do Espírito Santo. Então essa água que nós não pensamos e não nos preocupamos, se preocupamos só com aquela para matar a nossa sede, porque nós necessitamos, essa água espiritual também nós necessitamos para a nossa redenção. E ela está aí de graça também. Ela veio de graça. Ela está só esperando você chegar para matar a sede. Quando Jesus fala para aquela samaritana: a água que eu tenho para te dar é para matar a tua sede, ela vira para ele: para o resto da sua vida, é a água da vida. Então me dê dessa água, Senhor, para que eu não precise mais vir aqui nesse poço pegar água. Ela não estava entendendo absolutamente nada.
Ela só entendeu depois que Jesus revelou para ela que ela tinha 5 maridos. Porque ela estava tão chateada com tanta coisa na vida dela que nada dava certo, que ela vendia até o teu corpo para poder sobreviver, se prostituía, e Jesus revelou para ela. Mas ela estava esperando o Messias também. Ela estava esperando também dessa água que ela nem conhecia. E a hora que Jesus revelou para ela, ela saiu para ser testemunha de Jesus, porque recebeu a revelação. E Jesus se revelou para ela: eu sou o Messias. Então o que nós temos hoje, que nós já conhecemos, nós sabemos quem é Ele, nós sabemos que temos eles e buscamos nele e vamos para frente com Ele, só que se esquecemos que nós temos essa água espiritual que nós precisamos também, para matar a sede espiritual. Nicodemos, quando vai visitar, aqui no capítulo 3, versículo 1, já acompanha comigo aí na Bíblia, Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era um dos principais dos judeus. O que quer dizer isso aí? É tipo assim, ele era um representante, um prefeito, ele era um governador, ele era alguma coisa que tinha um respeito do povo. Versículo 2: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então até Nicodemos, com todo o estudo dele, todo o entendimento dele, toda a posição dele, entendeu que Jesus, quando fazia aqueles sinais de prodígio, de milagre, sabia que veio de Deus. E nós não precisamos nem nenhum de Nicodemos chegar para nós e falar isso. Não precisamos de nenhum pastor, qualquer pessoa de autoridade espiritual falar isso para nós. Não precisa ninguém chegar para nós e falar que nós precisamos matar essa sede, porque nós já carregamos ela, estamos com ela, vivemos com ela. Estamos esperando só a oportunidade dele chegar e falar assim: hoje é seu dia, é sua vez, receba. Receba para que você possa levar para as outras pessoas, para matar a sede deles também espiritual. É assim que Jesus funcionou com os seus discípulos, com os seus 12 apóstolos. Encheu eles de autoridade do Espírito Santo, que a autoridade que tem quem está aqui na terra é o Espírito Santo. Encheu eles com o Espírito Santo e acompanhou eles o Espírito Santo. Eles começaram a abrir os olhos dos cegos, levantar o paralítico, expulsar os demônios, orar pelas pessoas. Então essa água que você recebe, essa água que vai andar com você, essa água que é espiritual, quando você receber, você não vai perder tempo. Agora você quer ficar só no seu quadradinho no momento. No momento você só quer ficar você, a palavra, você, a igreja. Mas a hora que essa água vem para matar a sede definitivamente, para você entrar no reino dos céus, você vai querer passar para as outras pessoas para elas matarem a sede também. Porque é tão lindo, tão maravilhoso, tão belo. São os deleites de Deus que nós ainda não experimentamos todos. E esse que é o plano e o propósito de Deus para a humanidade. E muitos vão ser escolhidos para mais atividades. E essas escolhas para mais atividades é a qual você vai largar de tudo e fazer só a vontade do Senhor.
Não vai importar. Como Paulo fala, eu sei viver na pobreza, na riqueza. Sei viver quando não tem comida, sei viver quando tem comida. Foi o que mais escreveu cartas na Bíblia. Então Deus, quando faz, Ele sustenta. Só que Deus chama você. Versículo 3, Jesus responde assim para Nicodemos. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiramente ele falou dessa forma para não assustar o Nicodemos. O que quer nascer de novo? É você ser batizado nas águas. Você vai nascer uma nova criatura. Se você não for batizado nas águas, ele diz, não pode ver o reino de Deus. Espera aí, você só não pode ver, então você não pode entrar ainda. Você só não pode ver, mas você não pode entrar ainda. Foi o que ele falou para Nicodemos. Então precisa de mais entrega, precisa de mais algo para mim entrar no reino. E ele continua dizendo, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Por que Nicodemos perguntou? Porque ele não estava entendendo espiritualmente o que Jesus estava falando. E é algo também que nós não conseguimos alcançar. Mas Jesus, ele pergunta como pode nascer sendo velho. A pergunta dele: pode porventura voltar o ventre materno e nascer outra vez? Aí piorou. Aí que Jesus viu mesmo que ele conhecia a palavra, conhecia, era um dos principais, tinha seus estudos, posição, mas não tinha entendimento espiritual, o qual nós temos, o qual você tem, o qual eu tenho. Porque hoje ainda o Espírito Santo está com você. Só que tem um porém. Depois que Jesus fala isso, se não for batizado, se não for transformado, não vai ver o reino de Deus. Ele chega para Nicodemos, aleluia, respondeu Jesus, essa aqui serve para nós. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é dois batismos. É o batismo nas águas para você ver o reino de Deus. Você já está vendo. Agora o próximo batismo é para você entrar no reino de Deus. É da água e do Espírito. Então é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele passou e explicou para Nicodemos. E isso serve para nós. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você foi batizado nas águas. Versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Acabou. Aquele que se diz que é crente, ele tem que entender que ele é nascido do Espírito. Agora nós vemos muitos crentes que diz que é crente, mas é nascido da carne, ainda vive na carne. Toda na hora de nós entendermos o que Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós. Não é fácil, não é para qualquer um não. Não é para qualquer crente que fala que é crente, que frequenta igreja, que está na igreja, que está isso, está fazendo aquilo, mas
não está enxergando na palavra, não leu a palavra ainda. Tem que ler a palavra e entender a revelação do Espírito Santo para nós. E quando nós lemos o que nós entendemos e o que nós sabemos, nós vamos conhecer a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Você vai estar liberto desse mundo. João 8:32. Então, a hora que ele fala a respeito de nascer da água e do Espírito, é justamente essa água espiritual, que é a do Espírito Santo, representada. E o fogo também representa o Espírito Santo. Então, o que nós temos que aprender e entender, que quando nós falamos que nós somos crente, a palavra crente é você crer. E se eu creio, então eu vivo as coisas espirituais. Porque se ele fala o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, ele separa completamente. Ele separa completamente. Então nós, crentes, não podemos viver na carne. A carne deve ficar de lado e viver no Espírito. Agora, quando nós vivemos no Espírito, nós pagamos um preço maior do que se viver na carne. A carne, a porta é larga. Viver no Espírito, a porta é estreita. Ele disse para Nicodemos no versículo 7: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? É o que nós estamos pregando hoje. Você que está nos assistindo, você deve estar pensando também: como que eu vou nascer de novo? Se eu já tenho aí 40, 50 anos, 60 anos, como que eu vou nascer de novo? O que ele quer dizer nascer de novo é nascer do Espírito, da água do Espírito. É você viver isso, é você tomar posse disso na sua vida e saber que é esse caminho que você tem que percorrer. Por isso que ele fala: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí ele vai mais longe ainda para complicar mesmo, para te dar um nó na tua mente, na tua cabeça, no teu espírito, para dar um nó em tudo você. Porque o vento também representa o Espírito Santo. Atos capítulo 2, quando eles estavam todos reunidos na mesma sala, no mesmo local, adentrou sobre a janela um vento impetuoso e assentou sobre eles línguas de fogo. E todos eles falavam em línguas. Por que você está querendo mudar a Bíblia? Por que você está querendo mudar a palavra? Por que você não está querendo buscar? Não pode mudar nada. Quem está mentindo para você, quem está te iludindo, então é necessário que nós aprendamos de uma vez por toda, porque a palavra, o versículo 8 diz assim: o vento sopra para onde ele quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele é trabalhoso com o Espírito Santo. Você já ouviu o vento? Parou para pensar? Já ouviu o vento? Todo dia, né? Hoje então está cheio de vento aí fora, gelado. Você ouve aquele vento, você ouve, mas você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Você não sabe para que lugar que ele vai, de onde ele veio, o que ele está fazendo. Só que ele fala que todos isso aí que você não entende são aqueles que são nascidos do Espírito. É complicado a palavra de Deus. Ela nos confronte. Ela nos deixa assim numa situação: o que eu devo fazer? O que eu vou fazer agora?
Nada. Só lê a Bíblia e obedeça. Faça conforme a Bíblia. Não importa o tempo que vai levar. Você pode estar perto de fechar os olhos e você pode ser batizado com o Espírito Santo. E daí? Só pela vontade de você querer adquirir, querer buscar, só do desejo de você querer buscar tudo, ele vai entender perfeitamente que você está agindo como esse vento. Sopra para onde quer. Ele vai para onde quiser, você ouve a voz dele, mas você não sabe para onde vai, para onde vem. E esse é o nosso desejo do Espírito. Esse é o nosso desejo de nós nos prostrar perante o Espírito Santo. Aprender com Ele, buscar nele, estar com Ele. Saber que todo ensinamento e revelação do alto espiritual é o Espírito Santo está aqui na terra para falar conosco. É o nosso Consolador. Não vai colocar você na parede não e falar assim, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que ir, não. É com gemidos inexprimíveis que Ele vem sobre nós. Ele é educado, é uma pessoa, mas Ele quer estar com você. Ele deseja estar com você. A missão dele aqui embaixo é essa. É estar com você. É estar com aquele preso lá dentro da cadeia. É estar com aquela pessoa que está no leito do hospital. É estar com aquele velhinho que foi abandonado pela família. Ele quer estar com você, se estiver na hora lá passando por um problema sério, achando que não tem saída. Ele está lá. Nicodemos ainda estava com a cabeça totalmente, tomou um nó na cabeça, ele ficou pasmo com as coisas que estavam acontecendo, porque ele nunca tinha ouvido aquilo. Ele ouvia 1 mais 1 é 2. Jesus estava explicando para ele que 1 mais 1 pode ser 2, 3, 4, 5, do jeito que ele quiser. Deus faz do jeito dele. Quem vai entender a mente de Deus? Então, se você pensar bem, analisar bem, hoje está dando tudo certo, né? Hoje está indo tudo bem. Amanhã pode dar tudo errado. Hoje não está chovendo, amanhã pode estar chovendo. Então você nunca sabe qual que é a situação. Por isso que ele fala, o vento sopra para onde ele quer. Você ouve a voz dele, mas você não sabe de onde ele vem e para onde vai. Então você não sabe de onde vem a frechada, você não sabe de onde que vem a perseguição, você não sabe de onde que vem a alegria, a tristeza. Você não sabe. Por isso que o Espírito Santo está aí para te orientar, para te fortalecer, para estar sempre com você. Então não esqueça dele. Só isso. É não esquecer. Porque ele chega aqui no versículo 9, ele fala para Nicodemos dessa forma, quer ver? Então ele perguntou a Nicodemos, como pode suceder isto? Ele acabou de não entender mais nada, porque ele nunca tinha ouvido aquilo. E de repente ele está perante o Filho de Deus, ele está perante de um homem que ele foi visitar de noite, porque ele não queria que ninguém visse ele de dia. Foi visitar ele de noite para fazer essas perguntas e admirá-lo, falando: não tem quem faça esses milagres se não tiver com Deus. Isso pelo menos ele reconheceu. Só que ele não reconheceu o que Jesus trouxe para a terra, para você e para mim. Nem na cruz eles não reconheceram quando Jesus foi pregado, nem os seus apóstolos correram e foram se esconder. Ninguém estava reconhecendo. Só depois que ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito para Deus ele entregou.
que deu terremoto, o véu rasgou de cima para baixo, até o centurião falou: esse verdadeiramente era filho de Deus. Até então ele era qualquer um. Mas depois da morte na cruz, aí todos reconheceram. Só que o diabo levantou a espada e falou: vencemos. Só que quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele não falou para ninguém, conversou com ninguém, simplesmente apareceu ali a Maria, a Marta, foi falar para os seus irmãos que estavam tudo atrás das portas lá, se escondendo dos romanos. Ninguém acreditou. Como assim? Correram lá. Correu João e Pedro para ver o que aconteceu, se é verdade ou não é. Chega lá e encontra só o lençol dobrado, como todos os judeus fazem quando comem alguma coisa, deixa o guardanapo dobrado, dizendo: eu vou voltar. Ele deixou o lençol dobrado no túmulo para avisar: eu vou voltar. Mas antes dele voltar, ele quer saber da minha fidelidade, da sua fidelidade. Ele quer saber do teu amor, do meu amor. Jesus vai acudir Nicodemos. Ele fala para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais os nossos testemunhos? Quer dizer, o mundo espiritual, as coisas que acontecem no terceiro céu, o qual Paulo fala, teve um homem que subiu no terceiro céu e conheceu as coisas que nós aqui na terra não conhecemos. Estava falando dele. Quer dizer, ele está falando para Nicodemos: você, mestre, e não conhece, não tem uma ideia de como é todas essas coisas? Porque Nicodemos estava ligado só no negócio, só nas coisas materiais, na posição. Ele estava olhando para a vida espiritual, porque também não tinha chance, não tinha propósito, achava que era aquilo lá mesmo. Mas Jesus, quando veio abrir a mente de todos nós, e para melhorar ainda, ele pede o Consolador para ficar conosco, para que nós não venhamos cair em cilada, para que nós não venhamos deixar de amar o Senhor e acreditar que tem uma vida após essa. Ele fala: tu é mestre e não compreende essas coisas. Ele diz: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Quer dizer, ele está falando algo que Nicodemos nunca tinha ouvido. É como você ouvir a palavra e não obedecer e não entender, porque o Espírito ainda não falou. Aí confunde. Aí ouve de outras pessoas, ouve de outra gente, ele fala: quando você receber o poder do alto, você vai aprender tudo com o Espírito Santo, porque ele vai contar tudo de mim.
Jesus estava falando a respeito das coisas espirituais. Versículo 12 ele diz assim: e se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se for falar das celestiais? É justamente isso. Quando nós começamos a falar da palavra de Deus, pessoas que estão do seu lado vão embora. Eles não querem saber da palavra de Deus. Eles não querem ser contrariado. Eles não querem que mostre o pecado dele. Não querem que leve eles a fortalecer essa vida espiritual. Eles não querem enxergar como Nicodemo não queria enxergar o testemunho de Jesus. E muitos de nós somos assim. Não queremos valorizar o que o Senhor está arrumando para nós lá no céu, onde o Pai mora. As moradas que Ele falou que vão ficar lá, Ele vai vir pela segunda vez para buscar a sua noiva. Ele fala: se tratando de coisa terrena, você não me crê? Você não está crendo no que eu estou falando? Imagina se começar a falar das coisas celestiais, você não vai crer, você vai piorar ainda com a situação pessoal. É como muita gente não aceita a palavra, não aceita a Bíblia, não aceita a correção, não aceita a exortação, não aceita. Está errado, mas não aceita. Olha, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então ele está explicando para ele: olha, é tipo assim, eu sou o Filho de Deus, e eu estou aqui te dando testemunho, em particular, cara a cara com você. O que Deus fez com Moisés lá no Antigo Testamento, falava cara a cara com Moisés, Jesus está falando cara a cara com Nicodemos. E ele falava com qualquer um. Falou com o paralítico, falou com os 12 apóstolos dele, falou, só Tomé que ficou em dúvida. Judas traiu ele, porque ele estava em forma de homem, mas ninguém estava entendendo. Mas ele era o Filho de Deus. É que ele veio tão simples, ele veio tão humilde, para nos mostrar isso, que as pessoas não aceitam. E eles não estavam aceitando. Eles não esperavam aquilo lá. Que nem Isaías fala em 53, 54, capítulo 53, 54, sem forma, feio, baixinho, sei lá, coisa assim nossa da atualidade. Ele não tinha formosura nenhuma, andava igual a todos eles, andava no meio deles, comia com eles. Eles estavam esperando um rei, 2 metros de altura, forte, né? Bombado, com uma espada de ouro, que batia, matava todo mundo, matava todos os romanos. Não, ele veio para salvar. Ele veio para salvar você, salvar eu, libertar nós do pecado. Ele veio para isso. Somente isso. Mostrar o reino do Pai, que é maravilhoso, é tremendo. É algo que nós devemos subir para lá. Então ele acaba falando para Nicodemos: o único que desceu do céu fui eu. E eu estou aqui na tua frente.
O que mais você quer saber? Agora eu te pergunto, imagina Jesus chegar na tua frente. Jesus chegar na tua frente, você não vai entender nada, porque o Espírito Santo está aqui, chega na tua frente, você não faz nada, não fala nada, não busca nada, não conversa com Ele, não dá um abraço nele. Ele está esperando isso de você, está esperando isso de nós, e nós vamos a falar com Ele. Ele está aqui representando o Reino de Deus. Ele diz assim, versículo 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele já estava falando da crucificação dele. No deserto a serpente estava picando, as cobras que tinham no deserto estavam picando o povo, estavam matando o povo com veneno. Deus fala para Moisés: faz uma cobra de bronze aí, meu filho, e pendura lá no meio do deserto. O homem que olhar e a mulher que olhar para a cobra vai curar. Imagina a multidão de cobra que tinha lá picando o povo. Tinha 3.500 pessoas caminhando no deserto, e as cobras estavam picando, estavam matando. Levantou a serpente, e Jesus fala para Nicodemos a respeito da serpente que foi levantada, e ele também teria que ser levantado. Por que queria se levantar? Porque se Deus pediu para ele fazer a cobra de bronze para curar as pessoas, ele seria levantado também para curar as pessoas. E até hoje ele cura, liberta, transforma, restaura. É desse Jesus que nós estamos pregando. E é esse Jesus que estava falando com Nicodemos. Agora, no versículo 15, ele diz assim: para que todos os que nele crêem tenham a vida eterna. Então, se nós cremos de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, nós teremos a vida eterna. Você quer a vida eterna para você? Eu quero. Então, se você quer, você tem que crer no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor deixou, essa palavra, e essa palavra para nós nessa noite nos leva a pensar, a analisar, a ter mais oportunidade com o Espírito Santo, porque as águas do Espírito Santo estão aí para você ser um divisor de água no mundo, em todas as nações. Ele vai entregar tudo para você, mas também você vai ser usado. Em momentos, em horas que você nem percebe, nem acha que está sendo usado, mas está sendo usado. Vai ser usado. Vidas necessitando, vidas precisando, vidas passando por momentos difíceis. Talvez a sua presença, a sua palavra, talvez o seu toque vai mudar a vida dessa pessoa. Então nós estamos aqui na terra para ser testemunho do Senhor Jesus Cristo. Agora tem um acima de nós, que é o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, que está aí pronto para andar com você de braços dados, para que você seja mais usado ainda, para que as coisas venham sendo reveladas para você. Aí as pessoas pensam assim: eu não vou buscar não, porque aí vai ter só negócio de Bíblia, negócio de igreja, negócio disso, aqui. Não, você está enganado, está muito enganado. Às vezes dentro do teu trabalho você vai ser usado pelo Espírito Santo. Dentro de algo que você está pedindo, dentro de algo que você está querendo tanto na sua vida, tanto de algo que você está buscando,
de algo que você almeja, entendeu? Deus vai te entregar, mas você vai ser usado para isso. A maioria das pessoas hoje procura ser milionário, vou falar assim. Quer milionário porque vai trazer conforto, vai trazer grandes coisas, vão trazer coisas maravilhosas, vai ser conforto, vai ser maravilha, vai ser coisas maravilhosas. Mas aí você se engana, porque é aí que Deus vai te usar. Deus vai te usar para cuidar da África. Deus vai te usar para você cuidar das pessoas que estão nos hospitais. Você vai levantar um hospital para pessoas que têm câncer. Deus vai te usar para investimento dele. Porque ele é o dono da ouro e da prata. Ele pode muito bem te dar o ouro e a prata. Aleluia. Você pode fazer muitas coisas e te dar o ouro e a prata para você, mas você vai usar esse ouro e a prata para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Não é só para você andar na Bíblia, ler na Bíblia, não é só para você andar com o Espírito Santo de braços dados, não, ele vai te usar. Vai te mostrar o caminho, vai te mostrar tudo. Você pode ter tudo, né? Que você vai ser usado, ou você pode não ter nada e vai ser usado da mesma forma. As pessoas muitas vezes interpretam errado. Aleluia. Mas você que é crente e tem desejo das coisas, anda junto. Você e Deus, ou você e o Espírito Santo, anda junto. Senhor Espírito Santo, eu preciso disso, eu quero isso. Mas eu tenho um propósito, uma ideia, uma coisa que eu quero fazer. Não foi assim com Salomão? Senhor, eu não sei nem como cuidar desse povo aí. Eu peço que o Senhor me dá sabedoria para cuidar desse povo. Porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e prosperidade, Salomão. Não foi o rei mais rico, mais inteligente? Teve a oportunidade dele. Mas da maneira que ele pegou e saiu da presença de Deus, mas depois ele escreve: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então todos nós podemos experimentar, todos nós temos aí a liberdade, o livre-arbítrio para você fazer da maneira que você quiser, da maneira que você quiser, mas não se esqueça de Deus. Tem muitos ricão, muitos milionários que estão ajudando várias coisas. Então não tem necessidade de você pensar que porque você está lendo a Bíblia, está andando com o Espírito Santo, está na igreja, você não pode ser rico. Pode, e inclusive deve, para ajudar as pessoas que estão necessitadas, para fazer a obra de Deus. Então não é assim como as pessoas muitas vezes interpretam, que é só pobre que tem que estar na igreja, só pobre que tem que estar na Bíblia, só pobre que tem que buscar o Espírito Santo, só pobre que recebe. Não, você também vai receber. Está dando correto com as suas coisas? Está dando correto com tudo? Então Deus vai prosperar. Agora não está dando reto, não está dando correto, Ele vai até deixar você prosperar, mas depois vai te derrubar. Então andou correto, fez tudo certinho, andou na presença de Deus, Deus vai prosperar e vai te usar. Agora nesse meio aí, começou a fazer coisa errada, Ele vai continuar te prosperando, mas depois quando você chegar aqui no alto, Ele vai descer você de novo. Por quê? Tem que fazer uma lavagem. Tem que lavar nas águas do Espírito Santo para você voltar. É como muitas vezes nós estamos no pecado, Deus resgata a gente,
Você vem, é resgatado, vai na presença de Deus, faz tudo, tal, anda no Senhor, daqui a pouco lá na frente você comete um pecado. Não tem problema, você vai continuar. Se você não se arrepender naquele momento ali, naquela hora, não pedir perdão, porque Ele é misericordioso para te perdoar, e você não fazer mais o pecado, mas se você continuar e passar indo, você pode acreditar, lá na frente Ele vai puxar você, por causa da dívida. Por isso que vai existir o tribunal, primeiro tribunal de Jesus Cristo, depois o segundo tribunal, que é no trono branco, ali não vai ter mais jeito. Primeiro tribunal é para você, quem não subir com a noiva, vai ficar na tribulação 7 anos. Quem subir com a noiva, chegarmos lá, nós vamos descer com Jesus, para reinar nas nações. Depois que nós descemos, que pregaremos para todas as nações, toma a cadeia de todas as nações, quem se converter, vai ter mais uma chance de chegar lá, no trono branco, ali a coisa vai ser feia. Ali só vai entrar quem tiver santificado, purificado, feito do certinho. Isso creio. Isso é o que nós evangélicos cremos. Agora, quem é que vai conhecer a mente de Deus? Os pensamentos dele. Então é melhor a gente andar no fruto do Espírito do que no fruto da carne. Porque nós não sabemos como é que vai ser. A fé é essa, a esperança é essa, e a perseverança é essa. É crer. Se a Bíblia trouxe tudo isso para nós aprendermos e para nós andarmos nela. Moisés, quando foi recolhido, Deus fala: levanta Josué. Moisés, levanta Josué, Moisés. Você vai ser recolhido. Primeira coisa que Moisés falou: Josué, se você quiser se dar bem, medite nessa palavra de dia e de noite, que você vai bem. Foi o que Josué fez. Moisés foi recolhido, Josué foi, e Josué se deu muito bem. Então, o que eu deixo para todos nós é que nós meditamos na palavra de dia e de noite, sempre que nós podemos, ou sempre que nós não podemos também, vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Até aqui vamos orar. Já chegou o nosso horário, falta 2 minutos ainda, vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. E aqui nós agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra, a qual o Senhor revelou, meu Deus, para Nicodemos há 2000 anos atrás, e aqui nós estamos aprendendo com o Senhor tudo aquilo que nós precisamos aprender e seguir os caminhos do Senhor. Quer meditar na tua palavra, é andar nos teus caminhos, Senhor, meu Deus, andar no fruto do Espírito e deixar o fruto da carne, Senhor, para que nós possamos entrar no teu reino, nós possamos ter a oportunidade de conhecer o Senhor aí no teu reino. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos proteger. Pedimos ao Consolador, o Espírito Santo, que venha nos ensinar a orar como convém, que venha nos ensinar a orar, a meditar na palavra do Senhor e fazer somente a vontade do Senhor, Pai. Meu Deus, abençoe essas vidas que estão nos assistindo, essas famílias, abençoando, curando, libertando, transformando com o poder do Senhor, e que aqueles que não aceitaram Jesus ainda possam aceitar Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas, para que possam ter a oportunidade de entrar no teu reino, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que muitas vidas possam ser alcançadas e batizadas pelo poder do Senhor, Pai. Vidas que se encontram agora, Senhor, meu Deus, nos hospitais, na UTI, meu Pai, aonde os remédios, os médicos
já não alcançam mais, Senhor meu Deus, já desenganaram, dizendo que não tem mais jeito, não tem mais cura, mas o Senhor é a última palavra do Senhor. Estende as suas mãos a essas vidas, Pai. Nós pedimos ao Senhor para que receba um milagre, que ele seja testemunho do Senhor aqui na terra, Senhor. Porque o Senhor é aquele que cura, que liberta, aquele que abre os olhos do cego, aquele que ressuscita o morto, aquele que levanta o paralítico. O Senhor é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. E nós cremos no Senhor, Pai. Que essas vidas possam ser alcançadas e abençoadas pelo poder do Senhor. Aquele que está passando necessidade, aquele que perdeu tudo, Senhor meu Deus, e não tem como mais receber de volta, meu Pai. Que ele tenha a oportunidade, Senhor. Que ele receba do Senhor esse milagre. Em nome de Jesus. Meu Deus, e que todas as igrejas possam pregar a palavra genuína, verdadeira, Senhor. E olhamos para essa nação onde nós estamos aqui, Senhor, no Japão. Que eles possam abrir o coração, as autoridades abrir o coração para a palavra do Senhor, para a Bíblia Sagrada. E todos possam entender que existe somente um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e tudo que há nela. E aqui nós nos rendemos ao Senhor, Pai, e acreditamos, meu Deus, acreditamos em tudo que está na Tua palavra, acreditamos no Teu reino, acreditamos no Senhor, Pai. Continue conosco, nos abençoando, nos preparando, para que nós possamos levar o Evangelho a todas essas criaturas. É em nome de Jesus que nós te pedimos essa noite e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo, vamos meditar, aleluia. Vou ministrar a bênção apostólica para você que está nos assistindo também. Fique de pé onde você estiver, na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, fique de pé. Vou ministrar a bênção apostólica para que você receba para você e para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, ao nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, vamos em paz, o Senhor acompanhe você que está nos assistindo. Amanhã às 10h30 da manhã, uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe, tchau, um beijo no coração.